Você sabia que o câncer de próstata é o tipo mais comum entre os homens no Brasil, mas quase ninguém fala sobre os sinais iniciais? Muitos ignoram os primeiros sintomas achando que é apenas coisa da idade. Mas hoje você vai descobrir os 5 primeiros alertas silenciosos que o seu corpo pode estar dando e que nunca devem ser ignorados. Essas informações podem literalmente salvar vidas. Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Aproveita e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Assim, a gente espalha essa mensagem para todo o Brasil. O conteúdo de hoje foi feito especialmente para você, homem acima dos 50, que valoriza sua saúde e quer viver com mais qualidade e segurança. Fica comigo até o fim, porque o terceiro sintoma é um dos mais perigosos e, infelizmente, quase sempre passa despercebido. Vamos juntos nessa jornada de informação e prevenção? O câncer de próstata é traiçoeiro. Ele se desenvolve de forma silenciosa, muitas vezes sem causar dor ou desconforto nos estágios iniciais. E o grande problema é que, por falta de informação ou por vergonha, muitos homens deixam para procurar ajuda quando já é tarde demais. No Brasil, mais de 65 mil novos casos são diagnosticados por ano, e grande parte deles só é descoberta em estágios avançados. Isso acontece porque os sinais iniciais são sutis e facilmente ignorados. E quanto mais o tempo passa, mais difícil fica o tratamento. Mas tem um lado bom. Quando identificado cedo, as chances de cura ultrapassam 90%. Por isso, prestar atenção aos sinais que o corpo dá é uma atitude de inteligência e coragem. Se você tem mais de 50 anos ou conhece alguém que tenha, esse vídeo é essencial. E agora, vamos ao primeiro sintoma, um dos mais comuns, mas que a maioria acha que é só envelhecimento normal. Você sente que precisa urinar com mais frequência, especialmente à noite? Esse é um dos primeiros sinais de alerta que o seu corpo pode estar tentando te dar. A próstata aumentada começa a pressionar a uretra, dificultando o fluxo normal da urina. Isso causa a sensação de urgência, aquela vontade repentina de ir ao banheiro, mesmo que a bexiga não esteja cheia. Muitos homens acham que isso é apenas consequência da idade, mas ignorar esse sintoma pode custar caro. É um incômodo que afeta o sono, o humor e a qualidade de vida. E mais do que isso, é um possível indício de que algo não está bem com a sua próstata. Se você percebeu esse padrão nos últimos meses, é hora de ficar alerta. Não é normal acordar 2, 3, 4 vezes para urinar durante a madrugada. Mas esse é só o começo. O próximo sintoma pode passar despercebido até por médicos desatentos, e é por isso que você precisa conhecer o próximo sinal agora. Quando o fluxo urinário começa a perder força, muitos homens acham que é normal ou passageiro. Mas um jato fraco, que demora para começar, ou que parece gotejar no final, pode ser um sinal claro de que a próstata está crescendo além do que deveria. Essa alteração acontece quando o tecido prostático começa a apertar a uretra, impedindo que a urina flua com pressão. O problema é que, com o tempo, isso pode forçar a bexiga, causar infecções urinárias recorrentes e até danificar os rins. É como tentar esvaziar um balde de água por um canudo apertado. O esforço é enorme e o alívio quase nenhum. Se você precisa fazer força para urinar, ou sente que não consegue esvaziar totalmente a bexiga, esse é um sinal de que a saúde da sua próstata merece atenção imediata. E se você acha que isso é o pior que pode acontecer, espere até descobrir o próximo sintoma. Ele pode afetar diretamente sua intimidade e autoestima. Poucos homens sabem disso, mas a saúde da próstata está diretamente ligada à qualidade das ereções. Quando ela está inflamada ou aumentada, pode afetar os nervos e vasos sanguíneos que controlam a função erétil. O resultado? Ereções mais fracas, menos duradouras ou
em casos mais graves, a completa ausência de ereção. Isso atinge não apenas o corpo, mas a confiança e o bem-estar emocional do homem. É um sintoma que muitos evitam comentar, por vergonha ou medo de julgamentos, mas que deve ser levado a sério. A boa notícia é que, ao tratar a próstata corretamente, esse problema pode ser revertido em muitos casos. Ignorar esse sinal pode criar um ciclo de insegurança, frustração e afastamento no relacionamento. E se você pensa que a situação não pode piorar, o próximo sintoma atinge diretamente a sua energia e capacidade de realizar até as tarefas mais simples do dia a dia. Acordar já cansado, sentir exaustão após pequenas tarefas ou perceber que sua disposição caiu drasticamente pode ser mais do que estresse ou idade. Quando a próstata está inflamada ou com sinais de tumor, o corpo entra em estado de alerta constante, consumindo energia para tentar combater o problema. Isso gera um cansaço que não melhora com descanso. Além disso, alterações hormonais, causadas por disfunções prostáticas, também afetam os níveis de testosterona, diretamente ligados à sua energia, força muscular e motivação. Muitos homens acham que estão apenas envelhecendo, mas estão perdendo qualidade de vida por não tratar a raiz do problema. Se você já não se sente mais como antes, está mais lento, desanimado e sem foco, sua próstata pode estar pedindo socorro. Mas o próximo sintoma é ainda mais silencioso, e muitos homens só percebem quando já é tarde demais. Esse é um dos sinais mais alarmantes e, infelizmente, um dos mais ignorados por vergonha ou medo. A presença de sangue, seja na urina ou no sêmen, é sempre um alerta grave. Mesmo que seja apenas uma coloração rosada ou pequenos traços vermelhos, isso pode indicar uma inflamação severa, lesões internas ou até mesmo um tumor em estágio inicial na próstata. Quando o tecido prostático sofre alterações malignas, vasos sanguíneos frágeis se rompem facilmente, misturando o sangue aos líquidos eliminados pelo corpo. E o mais perigoso, muitos homens só percebem isso uma ou duas vezes, ignoram o sintoma e o problema evolui silenciosamente. Se você já notou algo assim, mesmo que só uma vez, não é coincidência e nem exagero. É o seu corpo gritando por ajuda. E agora, vamos falar de um sintoma que pode parecer simples, mas que compromete toda a sua qualidade de vida. O sono interrompido, pelas idas constantes ao banheiro. Você deita para dormir e pouco tempo depois sente aquela vontade de ir ao banheiro. Volta, tenta dormir de novo e lá vai você outra vez. Isso se repete várias vezes durante a noite, quebrando o ciclo do sono e deixando o corpo esgotado ao amanhecer. Esse sintoma, chamado de noctúria, é muito comum em casos de próstata aumentada. Quando ela pressiona a bexiga, a sensação de urgência para urinar se torna mais frequente, mesmo que haja pouco líquido para eliminar. Esse distúrbio afeta o sono profundo, interfere na produção de hormônios restauradores e diminui drasticamente a imunidade e disposição. Além disso, pode gerar ansiedade e até depressão, por causa da privação contínua do descanso noturno. E se você acha que isso é só incômodo, o próximo sintoma é ainda mais traiçoeiro. Ele pode evoluir em silêncio e comprometer todo o sistema urinário. De repente, você sente uma vontade incontrolável de urinar. Tenta segurar, mas não consegue. Às vezes, nem dá tempo de chegar ao banheiro. Essa perda de controle é mais comum do que se imagina em homens com problemas na próstata. A urgência urinária acontece porque a bexiga fica tão irritada pela pressão constante da próstata que passa a enviar sinais errados ao cérebro. O corpo entende que precisa eliminar a urina imediatamente, mesmo que a bexiga nem esteja cheia. E o pior, quanto mais isso acontece, mais a musculatura da bexiga enfraquece, agravando o problema. A incontinência traz vergonha, medo de sair
de casa e afeta profundamente a autoestima. É um sinal claro de que a situação não pode mais ser ignorada. Mas ainda há algo que poucos associam à próstata e que pode ser o aviso final de que algo muito sério está acontecendo. Você sente uma dor persistente na parte inferior das costas, ou talvez uma pressão incômoda no quadril, que às vezes irradia para as pernas. A princípio, parece uma dor muscular comum, talvez por má postura ou esforço físico. Mas, se ela não desaparece com repouso ou analgésicos simples e se vem acompanhada de outros sintomas urinários, esse pode ser um sinal grave. Quando o câncer de próstata avança sem ser detectado, ele pode se espalhar para os ossos, principalmente na região lombar e pélvica. A dor óssea causada pela metástase prostática é contínua, profunda e tende a piorar à noite ou com o movimento. Muitos homens ignoram esse sinal e tratam como dor nas costas comum por meses, enquanto o tumor progride. Se você já sentiu essa dor associada à fraqueza ou perda de mobilidade, é fundamental buscar ajuda. Mas a seguir, vem um sintoma silencioso que está presente em milhares de homens e quase ninguém percebe. Você não está fazendo dieta, nem mudou seus hábitos alimentares, mas começou a emagrecer rápido. As roupas ficam mais folgadas, a balança marca quilos a menos e você nem sabe por quê. A perda de peso repentina, sem esforço, pode parecer uma bênção para alguns, mas, na verdade, é um dos principais sinais de alerta para doenças graves, incluindo o câncer de próstata. Quando o organismo está combatendo células malignas em crescimento acelerado, ele consome mais energia e nutrientes. Isso acelera o metabolismo de forma forçada e, ao mesmo tempo, reduz o apetite. Esse emagrecimento não saudável vem acompanhado de fraqueza, indisposição e, muitas vezes, queda de imunidade. Se você está perdendo peso sem explicação e, além disso, sente os sintomas que já falamos, é hora de ligar o alerta máximo. E por falar em alerta, o próximo sintoma mexe diretamente com algo que os homens tendem a evitar comentar: sua masculinidade. Você já notou uma dificuldade maior para manter ou iniciar uma ereção? Isso não é apenas um problema sexual. Pode ser um reflexo direto da saúde da sua próstata. A próstata está envolvida no processo de ejaculação e na regulação de hormônios que afetam a libido. Quando ela sofre alterações, seja por inflamação, crescimento benigno ou câncer, há impacto direto na função erétil. A circulação de sangue na região pode ser prejudicada, assim como a transmissão dos impulsos nervosos responsáveis pela ereção. E isso afeta não apenas o desempenho, mas também a confiança, a autoestima e a relação com o parceiro. Muitos homens se culpam ou pensam que é só idade chegando, mas a verdade pode estar na próstata. E agora que você conhece os 10 sinais principais, vamos revelar um segredo pouco falado que pode mudar completamente sua vida e sua saúde prostática nos próximos anos. Você já reparou que, de vez em quando, ao urinar, ou até durante a ejaculação, aparece um pouco de sangue? Esse sintoma não é algo para se ignorar. O sangramento pode ser um sinal claro de que há algo errado na próstata ou no trato urinário. No caso do câncer de próstata, o sangue pode ser um indicativo de que o tumor está invadindo áreas mais profundas e afetando vasos sanguíneos importantes. Se o sangramento é leve, pode ser fácil de ignorar, mas, quanto mais persistente for, maior a chance de algo grave estar acontecendo. Além disso, em alguns casos, o sangramento pode vir acompanhado de dor e desconforto, indicando que a doença está mais avançada. Se você está enfrentando qualquer tipo de sangramento ao urinar ou ejacular, é fundamental que consulte um médico imediatamente. Mas atenção, o câncer de próstata é traiçoeiro e muitas vezes não apresenta sintomas visíveis até que seja tarde demais. O que você está prestes a ouvir pode ser a chave para um diagnóstico precoce que pode salvar vidas. Se você chegou até aqui,
e está começando a se preocupar com esses sintomas, é importante saber que a prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para combater o câncer de próstata. Para homens com mais de 50 anos, as consultas regulares ao urologista devem se tornar uma prioridade. Além disso, fatores como o histórico familiar de câncer de próstata, uma dieta rica em gorduras saturadas e o sedentarismo podem aumentar consideravelmente os riscos de desenvolver a doença. Mas há boas notícias. A adoção de hábitos saudáveis pode ser a chave para reduzir esses riscos. A prática regular de atividades físicas, uma alimentação equilibrada com alimentos ricos em antioxidantes e fibras, e a redução do consumo de álcool e tabaco são algumas das medidas preventivas mais eficazes. Além disso, exames periódicos, como o PSA, antígeno prostático específico, e o toque retal, podem ajudar a detectar sinais precoces da doença, antes que ela se torne um problema sério. A conscientização e a ação proativa são cruciais para garantir uma vida longa e saudável. E no último capítulo, vamos falar sobre o que fazer após perceber esses sinais e como iniciar o tratamento adequado. Chegamos ao final deste vídeo, e o mais importante é lembrar que a detecção precoce do câncer de próstata pode fazer toda a diferença no tratamento e na qualidade de vida. Embora os sintomas que discutimos hoje sejam sinais importantes para você ficar atento, a verdadeira chave está na consulta médica regular e nos exames preventivos. O câncer de próstata, quando identificado em estágios iniciais, tem altíssimas chances de cura e de uma vida saudável após o tratamento. Por isso, é fundamental que você não ignore qualquer sinal do seu corpo e que mantenha um acompanhamento médico constante. Prevenir é muito mais eficaz e menos doloroso do que tratar em estágios avançados. Se você notou algum dos sintomas que mencionamos, procure um urologista o mais rápido possível. Lembre-se de que sua saúde é o bem mais precioso que você tem. Não permita que o medo ou a vergonha te impeçam de cuidar de si mesmo. Estar atento aos sinais e fazer os exames de rotina são atos de amor próprio. E ao fazer isso, você também está garantindo mais tempo para aproveitar a vida com aqueles que ama. A prevenção é uma forma de garantir não só uma vida mais longa, mas uma vida com mais qualidade, liberdade e bem-estar. Se você achou este vídeo útil, curta e compartilhe com seus amigos e familiares. Também se inscreva no canal para mais informações sobre como cuidar da sua saúde e evitar doenças silenciosas. Não deixe para depois. Lembre-se, o quanto mais cedo agirmos, mais chances de superarmos qualquer desafio. Cuide-se bem, preste atenção ao seu corpo e, acima de tudo, não tenha medo de buscar ajuda médica. Você merece viver plenamente. Nos vemos no próximo vídeo e até lá, cuide-se.